Essa é mais uma das mensagens da série sobre Satanás, né? Satanás é um personagem da Bíblia, é um ser que luta, como nós já vimos em outras pregações. Ele luta contra a obra de Deus, ele é o inimigo de Deus, o inimigo daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. E nós vimos que esse inimigo, ele usa várias artimanhas de como ele trabalha para conseguir fazer com que aqueles que amam a Deus desistam de amar a Deus ou neguem a Deus. E hoje eu quero trazer Satanás como aquele que acusa, né? Nós falamos muito de Satanás como o tentador, mas também nós vamos ver hoje essa faceta dele como acusador. Vamos ver que ele tem poder, e muito poder, mas vamos ver também que o poder dele é limitado. Então, eu agradeço a leitura do Lucas, porque essa primeira parte do livro de Jó, basicamente é um resumo de todo o livro. E no final, principalmente, em tudo, Jó não pecou e nem colocou a culpa em Deus na situação do que ele estava passando. E Jó é um exemplo de como o ser humano pode suportar as investidas de Satanás e se manter íntegro perante Deus, apesar de qualquer circunstância que aconteça na nossa vida. Nunca culpar a Deus pela nossa desgraça. Basicamente é isso que Jó coloca. Deus não imputa a desgraça na nossa vida, elas acontecem, e Deus não tem nada a ver com isso. E muito melhor ainda, Jó vai falar que Deus vai falar para Jó que ele está protegendo Jó nas tempestades, nas adversidades. Então é muito interessante o livro de Jó, porque mostra esse Deus poderoso, que apesar das circunstâncias que o seu servo está passando, ele está atuando, ele está no controle, ele está ajudando o seu servo. Mas também mostra a faceta do inimigo, Satanás, e todas as artimanhas que ele usa. Nesse livro ele vai usar alguns amigos de Jó, para tentar destruir a relação de Jó e Deus. Porque Satanás, ele é assim. Ele usa todo tipo de artimanha para destruir hoje o crente em Cristo Jesus. Assim como ele usou para tentar denigrir a imagem de Jó, para denigrir Jó, para fazer ele negar ao seu Deus aquilo que ele mais acreditava. Então, vamos orar ao Senhor primeiro, antes de iniciarmos. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado, Senhor Deus, porque hoje acordamos, viemos para cá, apesar de todas as dificuldades que cada um teve para estar aqui, mas estamos aqui, Senhor Deus, louvando o Teu santo nome, agradecendo pelas bênçãos e pela Tua proteção em nossa vida, Pai. Sabemos que não estamos alheios às dificuldades da vida, às tentações e provações, Pai. Mas também entendemos que Tu nos protege dela, Tu nos guarda, e Tu faz todo o possível para que elas nunca sejam mais do que nós possamos suportar, Pai. Hoje nós vamos aprender isso também nessa lição, Pai. Esteja conosco, nos abençoando, abra nossas mentes para as reflexões que vamos tratar, Pai. E é em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Cristo Jesus, te oramos. Amém. Então, Satanás como o acusador, né? A nossa Constituição, né, no Brasil, acho que qualquer país que tenha, vamos dizer assim, democrático, né, que não seja um governante que manda e faz tudo o que ele quer. Um país que as leis funcionam normalmente, que tem Constituição, digamos, que o povo diz o que tem que fazer. Geralmente, né, eles têm 3 poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, né? Cada um tem a sua função dentro desse sistema, né? E criaram mais um, que vamos chamar de não seria um poder,
mas é a promotoria, né, que é quem diz se algo está errado e leva até a justiça, né, leva até o poder judiciário, para o judiciário verificar se está sendo cumprindo a lei ou não, né? Essa função, chamada, que geralmente é exercida por um promotor, a função dele é acusar algo de errado. Essa é a função dele, é acusar o erro dentro desse sistema que nós vamos chamar de governo, ou Estado. Satanás, ele tem essa função, né, não dada por Deus, mas é o que ele faz por causa dos motivos que ele já está condenado. Então ele vai tentar levar a condenação àqueles que foram feitos, digamos, para estar com Deus. Resumindo, Satanás, ele vai tentar lhe acusar para lhe frustrar e fazer com que você vá para o mesmo lugar que ele já está indo, ou que ele já está direcionado aí, porque ele já está condenado. Ou seja, o ser humano não está condenado ao inferno. Eu sempre brinco que o ser humano vai para o inferno de teimoso, porque para o ser humano foi feito o céu. Deus fez o céu para o ser humano. Digamos assim, para a sua obra-prima, digamos assim. Foi feito o céu. Mas ele vai para o inferno de teimoso. E Satanás é aquele que tenta fazer o ser humano ir exatamente para o inferno. No livro de Jó, nós vamos estar vendo isso, das características dessas artimanhas do Jó, de Satanás. E eu coloquei aqui 3 dessas características, de como Satanás age para tentar levar o ser humano também ao inferno, para levar o ser humano a negar o Deus que ele acredita. Então, primeiro, Satanás, nesse primeiro capítulo, e nós vamos nos deter no capítulo 1, versículo 1 ao 12, Satanás, ele vigia os filhos de Deus. Não pense que Satanás, ou se você pensava assim, que ele só é um símbolo, que ele só é uma fantasia. Não, ele é real, e ele tem poder, e ele age, e ele não para de agir. É todo o tempo tentando tirar a atenção dos filhos de Deus. Todo o tempo tentando quebrar o relacionamento dos filhos de Deus com Deus. Quando eu digo todo o tempo, é todo o tempo mesmo, é literalmente todo o tempo. Ele não brinca em serviço. Se você está brincando de ser cristão, fique ciente, Satanás não brinca de querer lhe empurrar para o inferno, não. A coisa é séria. E ele trabalha muito para isso. E ele tem poder para isso. Então, não é para estar brincando de ser cristão, porque Satanás, ele está todo o tempo, né? Pedro fala que ele é como um leão que está ao redor, pronto a devorar. Acho que a maioria já viu, né? Antigamente eu gostava muito de ver esses vídeos de animais da África, né? Selvagem, como leão, aquelas hienas, né? A luta entre leão e hiena. E você vê muito o leão, a parte de caçar, né? É claro que o leão é mais proteção do grupo, e quem mais caça são as leoas, mas você vê aquele animal caçando, e como ele é cauteloso, ele tem artimanha, ele não faz barulho, até o momento que dá para ele dar o bote, né? E Satanás, ele é como esse animal, esse felino, esse leão, né? Ele está todo o tempo procurando uma oportunidade de uma caça, né? No caso de Satanás, procurando a oportunidade para destruir alguém que tem um relacionamento com Deus. É basicamente isso. E aqui no livro de Jó, no versículo 7 do capítulo 1, ele diz assim, capítulo 7, né? Vamos ler o versículo 7, vamos ler a partir do versículo 6.
Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, chegam os anjos e chega Satanás, né? E Deus pergunta para Satanás: de onde você veio? De perambular pela terra e andar por ela. O Satanás está aqui, observando, vendo, como um leão, vendo a oportunidade de acusar um daqueles que tem relação com Deus, para fazê-lo com que negue a fé em Deus, para fazê-lo com que peque contra Deus, para fazê-los com que peque contra uma outra pessoa, para poder ter a oportunidade de acusá-los. Está vendo? Você não é tão santo quanto você pensa que é. Então, Satanás, ele fica rodando o mundo, ele fica rodando a sua vida. Ele fica rodando lá no seu trabalho, ele fica rodando lá na sua casa, ele fica rodando o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, né? Estão falando muito sobre filhos. Ele fica rodando isso aí, para que pais não tenham um bom relacionamento com seus filhos, nem filhos com pais. Para que pais não respeitem filho, nem filho respeite pai. Satanás fica assim, ao derredor, como um leão esperando a oportunidade. Não é que nós somos robozinhos controlados por Satanás, não é isso. O leão, ele não controla a sua caça. Ele espera uma oportunidade, uma falha da caça, né? Você vê lá aquele bicho lá, tipo um veado, mas não é veado, não sei como é o nome, cervo, não sei se é cervo, gnu é o outro, né? Parece um. Mas eles ficam verificando o vento através do olfato, eles sentem o cheiro do leão. O leão, ele tenta vir por posições que o vento não vá até o gnu, por exemplo, né, e ele não perceba, né, o leão. Satanás, ele é assim. Ele procura artimanhas, características, para que o indivíduo não perceba que ele vai atacar, que ele vai acusar. Ele espera uma falha na defesa. Jesus não diz vigiai e orai. Satanás, ele espera uma falha nisso. Uma falha no vigiar e orar. Para ele atacar, para ele acusar, para ele tentar. Então, tome cuidado, porque ele está aí. Ele anda pela terra observando a caça, observando a presa. E uma falha, ele ataca. Jó, nesse texto, Jó, ele é identificado como um servo de Deus, fiel. Um servo fiel. Satanás, ele não vai atacar aqueles que estão vivendo uma vida sem relacionamento com Deus. Aqueles lá já estão no inferno, ou estão caminhando para o inferno, mas ainda podem ser salvos. Satanás não vai mexer com aqueles. Satanás, ele vai buscar aqueles que querem viver um relacionamento fiel com Deus. Jó é um exemplo. Então, se nós estamos procurando viver um relacionamento fiel com Deus, Satanás está com seus holofotes focados em nossas vidas e procurando uma falha para nos acusar. Uma falha só. E ele está pronto a nos acusar. Então, hoje Satanás, ele atua do mesmo jeito que ele atuou lá na história de Jó. Há mais de 2.000 ou 3.000 anos atrás, do mesmo jeito ele atua, né? Nós já até vimos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, né? Comentamos aqui. Porque o diabo é como um leão. E se você não vigiar e orar, ele vai pegar você. Ele nos pega quando nossa guarda está baixa. Lembra de Efésios, capítulo 6,
usar todas aquelas instrumentárias, todo aquele armamento. Por quê? Para o dia mau. Para o dia que Satanás vier. Se você tem aquelas defesas, ele não vai conseguir acertar você com a flecha, no caso lá, a flecha, né? Ele não vai conseguir acertar. Mas se nós baixarmos a guarda, o que é ter aquelas armaduras? É estar sempre em comunhão, é estar orando a Deus, é estar buscando a Deus. É sempre tentar ser uma pessoa íntegra, correta. E aí nossa guarda vai estar alta. E Satanás vai continuar de redor. Mas ele não vai atacar. Ele não vai conseguir atacar. Lembra, ele está esperando uma falha. Quando ele não enxerga a falha, aí ele não tenta atacar. Porque ele sabe que não dá. Mas houve uma falha, ele ataca. Mas lembre, muitas vezes você está com todas as armaduras. E aqui que é o negócio que entra Jó. Muitas vezes você está com todas as armaduras, mas alguma coisa acontece, sei lá, um terremoto, um tsunami na sua vida, e você ficou exposto. O que Satanás faz? Ele ataca. Ele está de redor e ele viu oportunidade. Jó não falhou contra Deus. Lembra que no texto, quando os filhos faziam seus banquetes, ele chamava todos os filhos, vamos fazer um holocausto, uma oferta a Deus. E olha o pensamento de Jó. Pode ser que meus filhos pecaram contra Deus em seus pensamentos. Então é melhor fazer o holocausto a Deus pedindo perdão. Olha o temor desse homem. E esse homem, com todo esse temor, com toda essa reverência a Deus, ocorre toda essa tempestade, essa tsunami na vida dele. E ele está exposto. Ele está totalmente exposto a Satanás. Cada mensageiro que veio quebrando uma das suas defesas, das suas barreiras. E agora, na última mensagem, onde o mensageiro diz que seus filhos todos estão mortos, Jó está totalmente exposto a Satanás. Satanás ataca Jó de uma maneira brutal. Ele não tem mais as riquezas, ele não tem mais empregados, está tudo morto, e agora ele não tem mais filhos. Sua vida foi virada de cabeça para baixo. Jó podia perguntar por que Deus, mas ele não faz isso. Satanás, ele está só esperando, ele está como um leão ao derredor. Então se mantenha firmes, porque mesmo com todas as suas defesas, pode ser que aconteça alguma coisa e nós fiquemos expostos a Satanás. Mas se temos a fidelidade com Deus, essas defesas vão nos manter firme ainda, mesmo com o ataque de Satanás. Número 2, que nós podemos ver, outra característica de Satanás, que ele questiona nossa fidelidade. Ele questionou a fidelidade de Jó. E ele questiona a minha e a sua fidelidade. É isso que ele faz. Ele é o promotor, ele é o acusador. Ele nos acusa. Será que você é fiel mesmo? Acho que você não é fiel, quanto você diz que é. É isso que ele faz, é isso que ele fez com Jó. Capítulo 1 de Jó, versículo 9 a versículo 11. Olha o que ele fala para Deus, né, depois de Deus perguntar se ele viu o servo de Deus, né, o Jó. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui?
tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha, Satanás dizendo isso para Deus, né? Porque Deus fala, olha, está vendo meu servo Jó? Não há homem íntegro na terra como ele. E Satanás, mas o Senhor sabe por que ele é tão íntegro assim? O Senhor tem abençoado muito ele. O Senhor cercou a vida dele, protegeu a vida dele, que nada de mal acontece com Jó. Nada de ruim acontece com a família de Jó. Eles estão totalmente protegidos pelo Senhor. Será que não é isso que faz com que Jó tenha tanta fidelidade ao Senhor? Será que não é porque o Senhor tem abençoado tanto a vida de Jó, que os rebanhos dele estão por toda a terra? Será que não é isso que faz com que Jó seja tão fiel ao Senhor? Satanás, ele vem questionar a fidelidade de Jó. E ele pode questionar a minha e a sua fidelidade. Porque Satanás tem razão em algumas coisas, quando ele acusa assim. Porque será que a minha fidelidade a Deus é porque Deus tem me protegido? E se ele não me proteger das coisas ruins deste mundo, será que eu continuo fiel a Deus e íntegro? Satanás vem questionar isso em nossas vidas. Será que eu estou aqui na igreja porque as pessoas me ajudam? Porque eu sou acolhido? E se quando eu não for acolhido eu fico com raiva e vou embora de Deus? Será que porque eu estou aqui porque me tratam bem e se me tratarem eu vou embora? Satanás vem fazer esses questionamentos na nossa vida. Ele vem nos acusar, dizer, olha, você só está aqui porque as pessoas te acolhem bem. Se elas não te acolhem bem, tu não ama Deus. Tu sai fora de Deus, tu sai fora desse relacionamento. O que Satanás está dizendo? É que você ou eu somos egoístas. E só estamos aqui porque as pessoas são boazinhas com a gente. Se elas forem mal, a gente sai fora. A gente não quer saber de Deus. É isso que Satanás está dizendo para Jó. Deus, o Senhor dá tudo para ele. E é por isso que ele é tão fiel. Assim é fácil. Quero ver? Tira dele o que ele tem. Vê se ele é fiel. Então Satanás, ele não só observa, mas ele questiona nossa motivação diante de Deus. É aí que é o ataque. É aí onde ele verifica que houve uma brecha, ou mesmo por qualquer razão da vida. Alguma coisa aconteceu e nós ficamos expostos a ele. Ele vai atacar com questionamentos. Ele sugere que a fé de Jó, ela é interesseira. No final das contas, é isso que ele sugeriu para Deus. Que Jó só ama a Deus, só é íntegro, por causa da bênção que Deus colocou na vida de Jó. Ou seja, Jó é interesseiro. E é por isso que Satanás diz para Deus, tira tudo que ele tem, para ver se ele realmente te ama, para ver se ele realmente não nega o Senhor. É isso que Satanás propõe a Deus, porque ele está dizendo, Jó é interesseiro. Tem um hino, né, Marçal, acho que é o nome do cantor, né, que ele canta que ele ama a Deus, ou ele adora a Deus, pelo que Deus é, pelo que ele é, não pelo que Deus
tem colocado na vida dele. Mas o motivo é pelo que Deus é. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele manda em tudo e faz tudo do jeito que Ele quiser. Mas Ele é misericordioso, Ele é abençoador, Ele ama, Ele é misericordioso. Pelo que Deus é que essa música diz que o indivíduo adora a Deus. Não pelas bênçãos que Deus tem colocado na vida do ser humano. E Jó vai mostrar, ou Deus vai mostrar para Satanás, que seres humanos podem amar a Deus pelo que Deus é, não pelo que Ele faz. E é por isso que é interessante. E Satanás faz o mesmo. Ele fez ontem com Jó e ele continua tentando fazer conosco hoje. Tentando mostrar que nós só adoramos a Deus pelo que Ele faz. E muitas vezes nós caímos nessa ilusão de que Deus é bom, Deus abençoa, Deus não sei o que, Deus isso. Mas nós não olhamos porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele ama. É por causa disso que Ele abençoa. Então nós temos que olhar o Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz na nossa vida. E Deus mostra para Satanás que é possível um ser humano amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Quando passamos por dificuldade na vida, Satanás quer que pensamos da seguinte maneira: será que Deus me ama realmente e deixa eu passar por essas situações? Ou nós podemos pensar, vale a pena realmente obedecer a Deus e passar por todas essas frustrações e problemas da vida? Mas lembre-se, você está com as armaduras todas levantadas e o caos veio na sua vida. Se essas armaduras continuarem firmes, o que na verdade vai acontecer é crescimento da fé e mais fidelidade a Deus. Toda vez que nós passamos por tempestade na vida e nos mantemos íntegros, aumenta a fé e a fidelidade, ou seja, a certeza que nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz na nossa vida. Outro ponto que nós podemos ver nessa mensagem de Jó é que Satanás só age dentro dos limites dados por Deus. Ele tem poder? Ele tem, mas ele não tem todo o poder. Alguém vai dar uma mensagem sobre isso nos próximos domingos, e eu não vou entrar tanto nisso. Mas o fato é que o livro aqui de Jó mostra que Satanás não tem todo o poder. Ele é limitado. Ele não pode destruir o ser humano por completo. Deus impõe limites a tentações, a provações e às acusações de Satanás. Então, vamos para Jó capítulo 1, versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, depois de Satanás ter dito que Jó só amava a Deus pelas bênçãos e porque Deus protegia ele, Deus diz: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus coloca um limite para Satanás. Tá, você está falando que ele me adora pelo que eu fiz na vida dele, né? Tudo bem. Retira tudo o que eu fiz na vida dele.
retira todas as bênçãos da vida dele. Retira filhos, animais, terras e até a saúde. Mas você não pode tirar a vida dele. E Satanás faz isso, exatamente como Deus disse que ele poderia fazer com Jó. Ele não faz nada a mais do que Deus permite. Satanás não tem todo o poder. Ele não pode nos mandar para o inferno do jeito que ele quer. Isso mostra, então, que Satanás não tem poder absoluto. Ele só pode agir até onde Deus permite. Ele não pode avançar mais do que a permissão de Deus. Mesmo na provação, Deus, ele está no controle. E ele não permite que nós sejamos tentados mais do que as nossas forças. Ele não permite que Satanás ataque além daquilo que nós podemos suportar. Ele não permite acusações mais do que nós podemos suportá-las. Então, mesmo quando somos acusados ou passamos por provações, devemos lembrar que Deus está no controle e não permitirá que nós sejamos tentados ou acusados além do que nós possamos aguentar, com aquelas armaduras que Deus já tem dado. Lembra? Vigiai e orai, ou as armaduras de Efésios capítulo 6. Elas são exatamente aquilo que nós precisamos para suportar as tentações. E as tentações, as provações nunca vão ser maiores do que nossas armaduras podem suportar. Abra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, mesmo nas tentações ou provações, Deus ele providencia uma saída. Em Cristo Jesus, a luz no fim do túnel. É isso que ele está dizendo. Sua vida pode estar um caos, pode estar a maior tribulação do mundo, você pode estar metido na maior tempestade do mundo, parece que não tem solução. Mas o que Jesus está falando é que a tempestade vai passar. Se você confiar, a tempestade vai passar. Suporte. E no final, a tempestade vai passar. É isso que ele está falando. Não há tentação que não possamos suportar, porque Deus dá condições para suportarmos. Então, Satanás, ele, para nós refletirmos na mensagem, Satanás, ele está todo o tempo vigiando, não esqueça disso, todo o tempo vigiando, para detectar uma falha, ou mesmo alguma coisa que aconteceu na vida, que nós ficamos expostos a ele. Satanás questiona a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus. Mas lembre-se, ele não tem todo o poder. Ele não tem o poder absoluto. Quem tem isso é Deus. E esse que tem o poder absoluto, ele imprime limites ao acusador, a Satanás. E além de imprimir limites,
ele coloca saídas, escapes. Porque mesmo no momento da acusação, mesmo no momento da tentação, mesmo no momento da provação, Deus dá saídas para que o ser humano consiga suportar. E no final, o ser humano possa falar: eu amo a Deus, eu obedeço a Deus pelo que Deus é e não pelo que Ele faz na minha vida. Então, não permita que o acusador destrua seu relacionamento com Deus. E não permita que o acusador destrua qualquer relacionamento que você tenha com qualquer ser humano que sirva a Deus. Qualquer outro ser humano que ame a Deus. Não permita isso, porque é isso que ele faz. Destruir relacionamentos através das suas acusações. Não permita que ele abale a sua fé em Deus. Eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem Satanás, nem demônios, nem tentações, nem provações. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que nós possamos servir a Deus e olhar a Ele como Ele é. Servir a Ele pelo que Ele é. E o resto, Ele vai trazer às nossas vidas. Mas nunca esqueça disso. O acusador nunca vencerá se nós estivermos sempre olhando Deus e fazendo as coisas para Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz em nossas vidas. Jó mostrou isso. Ame a Deus pelo que Ele é. E como Ele tem muita graça a dar, Ele te abençoa infinitamente mais do que você imagina que Ele pode abençoar um ser humano. Ame a Deus, busque a Ele, deixe que Ele seja o seu guia, e nada vai nos separar do amor de Deus.